Graça e paz, amados. Eu sou a Dari Pomar e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional sobre o livro de Romanos. Ontem a minha prima Maiara postou estudo sobre o capítulo 1 e hoje nós vamos fazer o estudo sobre o capítulo 2. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, pega um caderno, uma caneta para anotações e vamos aprender juntos, né? Nada melhor do que aprender, ter conhecimento, aprender a palavra de Deus, né? Ela transforma as nossas vidas, né? Realmente transforma. Ela nos traz esperança, né? Nesse tempo tão difícil. Então, enquanto isso, vai lá, pega a sua Bíblia, pega o papel, pega a caneta e vamos aprender juntos. Vou dar um tempinho para vocês irem lá. Vamos lá. Sentar num lugar confortável, né? Aqui nós vamos começar direto, mas todas as vezes que eu faço meu devocional em casa, eu gosto de começar sempre com louvor, né? O louvor, ele atrai a presença de Deus, né? Entra nessa atmosfera dos céus, então eu gosto sempre de primeiro louvar, depois eu faço uma oração, então eu vou para o estudo da palavra, né? Então vamos lá, vamos começar? Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas que se renovam a cada manhã. Pai, nós carecemos de ti, nós precisamos da tua misericórdia. Espírito Santo, Jesus, nós precisamos de ti. Pai, eu peço agora que o teu espírito de revelação e conhecimento venha sobre nós e que ao estudarmos esse livro tão importante, traga uma revelação. Essa palavra que nós lemos hoje, esse estudo que nós fizemos hoje, se torne vida dentro de nós, transforme as nossas mentes, traz uma revelação fresca do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós agradecemos já por tudo que irás fazer. Amém. Bom, pegou papel, caneta, a Bíblia? Vamos lá então. Bom, Romanos 2. Eu vou fazer assim, eu vou começar a ler, né? Eu vou lendo alguns versículos e aí nós já vamos comentar, conversar e eu vou explicando, tá bom? O meu entendimento sobre esse tema. Vamos lá. Bom, Romanos 2 ele fala sobre o justo juízo de Deus, né? E aqui ele já nos mostra que Deus é um Deus imparcial. Para ele não tem preferência, não judeu ou gentil, ele é um Deus imparcial, né? E todos somos indesculpáveis diante dele, né? Tanto os judeus como os gentios. Por quê? Porque, como nós vimos, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, né? Então, eu vou começar lendo. Começa assim. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa você que escapará do juízo de Deus? O que ele está dizendo aqui, né? Primeiro, antes de tudo, nós precisamos entender que a posição de julgar, ela pertence exclusivamente ao Senhor, né? É uma competência exclusiva de julgamento. Todas as vezes que nós nos colocamos nessa posição de julgar os outros, é como se nós estivéssemos retirando Deus da posição dele de juiz e nos colocando no lugar. Pensa que temor, né? Às vezes nós tomamos algumas atitudes sem pensarmos, né, nas consequências ou o que representa isso. E na verdade representa isso, representa retirar Deus da posição que é dele por direito e nos colocarmos lá, né, para julgarmos, né. E aqui Paulo nos chama para sermos coerentes conforme as nossas condenações, né. De que adianta julgar o outro e praticar o mesmo ato? Né? Ele fala, você que julga, pratica a mesma coisa. Quem julga, quem dá uma sentença moral sobre a vida do outro, ele já automaticamente, ele já está se julgando. Porque se você julga e incorre no mesmo erro, é como se a sentença que você deu em relação à vida do outro venha sobre você, né? Toda vez que nós temos esse ato de julgar,
É como se nós mesmos criássemos um obstáculo, uma medida em que nós somos obrigados a dia após dia pular e passar e conseguir vencer essa medida. Caso contrário, essa própria medida nos condenará, né? Todos nós, amados, nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós. A nossa posição deve sempre ser de ajudar, amar, direcionar, né? Lógico que sempre pautado na verdade bíblica, que deve ser inegociável para nós, né? E não julgar. Quem julga é Deus. Quem julga é Deus, não somos nós, né? O ato de julgar, o próprio ato de julgar traz uma condenação sobre nós, né? Uma condenação, uma medida que nós precisamos ultrapassar. Senão, seremos julgados pela mesma palavra que nós julgamos, não é verdade? Então, nós precisamos ter esse discernimento e lembrar também que julgar não tem nada a ver com consentir, são duas coisas diferentes, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar as pessoas e odiar o pecado. E a palavra de Deus, ela é sim inegociável para nós, né? E em relação aos nossos irmãos, nós precisamos sim como diz a palavra, nos exortar, né? Nos aconselhar, direcionar mutuamente, mas tudo isso pautado no amor, né? No amor, na vontade de que a pessoa retorne aos caminhos de Deus, na intenção de que ele verdadeiramente se arrependa, né? Mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo e não nós, né? Então, julgar por julgar não adianta, e se você julgar, você será julgado pela mesma palavra que você proferiu, se você praticar o mesmo ato, né? E agora nós vamos ler o versículo 4 e 5, que diz assim: Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Bom, aqui no versículo 4, Paulo está nos dizendo que somente a graça de Deus, somente a misericórdia do Senhor leva ao arrependimento, é somente pela graça, né, que nos leva ao arrependimento. E aqui mostra que às vezes o julgamento sobre aquela pessoa é retido exatamente porque Deus, pela tua bondade, pela tua graça, Ele dá tempo para que essa pessoa se arrependa e retorne aos seus caminhos, não é mesmo? No versículo 5, nós vemos que Paulo cita aqui, uma situação que Paulo cita aqui, que é uma pessoa que ao invés de acumular as boas obras, né, que seriam para aqueles que já são regenerados e nascidos de novo, né, seriam como recompensa, como galardão nos céus, essa pessoa, ela acumula ira para o dia da ira do Senhor, né? Então, ele faz aqui um contraponto. Você está fazendo errado, né? Quando você pratica tal ato, se você tem um coração obstinado, né? Você receberá, então, a ira de Deus. Você está juntando ira para o dia da ira do Senhor, onde os ímpios serão julgados. Ao invés de ter recebido o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ser salvo e estar juntando boas obras, né? Para que seja recompensado no céu através do galardão que cada um terá o seu, né? Cada um será julgado lá conforme as suas obras nos céus. E vamos ler agora o versículo 6, que diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Aqui nós vemos o princípio da semeadura e colheita, né? Aquilo que nós plantarmos será aquilo que vamos colher. Não adianta plantar milho e querer colher feijão, não. Não adianta semear maldade, semear indignação, semear contenda e querer colher paz, querer colher bondade, misericórdia, não, né? Aquilo que nós plantarmos será aquilo que iremos colher, né? Esse Deus é um Deus justo, Ele não é parcial, né? Esse é o princípio. Cada um é julgado de acordo com o seu procedimento, né? Eu queria só fazer um adendo em relação às obras que
O Evangelho nos deixa claro, e até o principal motivo dessa carta a Romanos é mostrar que o justo, ele é justificado pela fé e não por obras, né? Mas é impossível que após ser justificado, após ser regenerado, após ser nascido de novo, você não tenha obras, né? Elas acabam evidenciando, sim, o seu novo nascimento, tá? E elas são recompensadas nos céus. Então isso eu queria só fazer um adendo, que não são por obras que nós somos salvos, e sim pela fé. É um dom gratuito de Deus, é graça, né? É de graça, né, para nós. Bom, continuando então, lendo o capítulo, eu li o capítulo 6, agora eu vou ler o que fala sobre o princípio da colheita e semeadura, que cada um será, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Eu vou ler o 7 e o 8, e vou ler até o 9, que diz assim: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. É isso mesmo, né? Aqui nós vemos que, se nós termos fé na obra de Jesus, se nós persistimos em praticar boas obras, em realmente praticar o segundo mandamento sobre a vida das pessoas, se nós buscarmos primeiramente as coisas do alto, né, nós colheremos então a vida eterna. Ao contrário, né, das pessoas que escolhem ser egoísta, rejeitar o evangelho e seguir a injustiça, né? Aqui para essas pessoas Paulo diz que colherão então ira, indignação e condenação, né? No dia da ira do Senhor, né? E aqui o versículo 11 fala: pois em Deus não há parcialidade, que é o que explica tudo isso. Cada um será julgado de acordo com o seu procedimento. Não importa, gentil ou judeu, cada um será julgado de acordo com o seu procedimento. Amém? Bom, vamos continuar, aí vamos ler agora do versículo 12 ao versículo 16, que diz assim: Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que a obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Bom, aqui a mensagem de Paulo é que tanto judeus quanto gentios são responsáveis diante de Deus quanto ao seu julgamento, né? E serão por Deus julgados com rigor. É claro que isso não se aplica aos novos nascidos em Cristo, né? Isso não se aplica aos regenerados, né? Aqui ele fala que os judeus possuíam a lei, e por ela serão julgados, já que os gentios que não possuem, e já os gentios que não possuíam a lei serão julgados através da sua consciência moral que existe em todo ser humano. O que seria essa consciência moral? Essa consciência moral, ela advém da criação. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E ainda que o pecado tenha deturpado um pouco esta imagem, ela ainda permanece. Existe um resquício dessa imagem. Existe uma consciência moral sobre o que é certo e sobre o que é errado, né? Você pode ver que você não precisa ensinar uma pessoa sobre determinadas coisas. Ela sabe que se é certo ou se não. Você não precisa ensinar uma pessoa que ela não pode matar alguém. Conscientemente, a sua consciência moral acusa que isto é errado. E é por esse padrão, por essa consciência que a pessoa será julgada, né? Às vezes essa consciência, ela condena, ela acusa que está errado, e às vezes a mesma consciência valida o ato, né, falando que não tem problema e que está tudo certo. Então, todo ser humano possui essa consciência moral,
e por ela será julgado, né? Isso é legal porque explica aqueles questionamentos que falam, nossa, mas e aquela pessoa que morreu sem conhecer o Evangelho, né? Sem ter acesso ao Evangelho? Aquela pessoa que morreu lá no meio de uma tribo ou super afastado, que nunca teve contato com a Bíblia, com a revelação especial de Deus, né? Como que será o julgamento dessa pessoa? Então a resposta está aqui, cada um será julgado, né? Os não regenerados, lógico, serão julgados pela sua consciência moral, pela revelação, né, que tem de Deus. E isso nos mostra que aqueles que tiveram sim contato com o Evangelho, aqueles que hoje são desviados, mas conhecem a palavra da verdade, né? Aqueles que de alguma forma ouviram sobre a obra redentora e salvadora de Jesus Cristo, eles serão sim julgados com maior rigor, né? Isso é ser justo também, isso é ser imparcial, né? É julgar cada um conforme o seu conhecimento, né? Lógico que conforme no capítulo 1 nos mostra que todos são inexcusáveis diante de Deus, né? Porque o que de Deus podia se conhecer, ele manifestou, e a todos os homens poderia ser conhecido, né? Mas aqui ele nos mostra também que em relação aos não regenerados, cada um será julgado de acordo com sua consciência moral, tá? E do versículo, vamos continuar, do versículo 17 em diante, ele fala sobre os judeus e a lei, né? Ele fala sobre a desobediência à lei. Então eu vou ler com vocês, diz assim: Ora você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Bom, aqui, o que Paulo está nos mostrando, né? Aqui ele nos mostra a figura de um hipócrita, né? A figura da pessoa que prega, mas não faz, não pratica, não vive, fala, mas não pratica, né? Existe um contraste aqui entre o ideal e o real, né? Essa pessoa, ela é considerada aqui como um hipócrita, né? Ele fala uma coisa, mas não faz, né? E quem age assim não pratica um bom testemunho de vida e ainda blasfema contra o Senhor. Que temor, né? Nós sabemos que, nós que temos filhos, nós sabemos que ainda que nós falemos, né, expliquemos para os nossos filhos, eles na verdade aprendem pela imitação, né? Eles observam o que nós fazemos e não o que falamos, né? E se nós formos pensar, é bem assim mesmo, nós que somos crentes, né, somos regenerados, novos convertidos, enfim, as pessoas que estão no mundo, elas observam, né, a nossa conduta. E o nosso testemunho, se nós formos pensar, né, eles têm o poder de atrair, né, de aproximar as pessoas de Deus, como de afastar as pessoas de Deus. Pensa bem nisso, que temor, né? A forma como você reage, a forma como a sua conduta tem o poder de atrair, de aproximar e de afastar as pessoas, né? Hoje o maior inimigo do evangelho é o pecado na vida do cristão. Por quê? Porque acaba afastando o mundo, né, do evangelho, afastando o ímpio do evangelho. Ele fala, meu Deus, aquele lá que fala, que conhece a palavra, aquela que se diz, né, crente, que diz que o Deus faz, que tem uma vida desse jeito. E na verdade o evangelho, ele vem, né, ele transforma a vida, né? Se não transformar a vida, do que serve? Ele transforma realmente a vida. Então nós precisamos ter essa consciência e esse temor dentro do nosso coração, porque nós seremos julgados por isso, né? Imagina, é a nossa conduta, quem você é dentro de casa, quem você é com seus filhos, quem você é com seu marido, né? Quem você é no seu círculo social, é isso que vai mostrar verdadeiramente se você é um cristão, né? Não o que você fala, não o que você prega.
Falar é fácil, né? Eu quero ver é fazer, né? Fazer é o difícil. Lógico que nós não somos perfeitos, né? Todos somos falhos e pecadores, mas se nós somos regenerados, tem que ter na nossa conduta aí uma como que eu vou dizer, um sinal, né, uma expressão de que isso verdadeiramente aconteceu, que não seja apenas de falar, né, mas seja sim de ação, de cumprir, né, que não seja, como diz Tiago, apenas uma fé, né, uma fé professada, mas sem obras, né, as obras evidenciam sim, né, o bom testemunho evidencia sim que você nasceu de novo, não é capaz de te salvar, mas é capaz de evidenciar aquela obra redentora e de salvação que aconteceu na sua vida, né? Então, isso nos mostra que nós precisamos ser coerentes com o que nós falamos, né? Nós precisamos não só pregar, mas cumprir, né? Com aquilo que nós falamos. Bom, e vamos dar continuidade, finalizando. Ele fala aqui do versículo 26 em diante, ele diz assim: se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Mas estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Bom, aqui ele está falando, Paulo nos está falando sobre o verdadeiro judaísmo, a verdadeira circuncisão. No tempo de Moisés, se nós lermos em Levítico 26:41, Moisés já se queixava, né, que Israel tinha um coração incircunciso. A circuncisão era apenas um sinal de aliança, mas ela não representava a condição do coração. E aqui Paulo nos ensina que a circuncisão verdadeira é aquela operada pelo Espírito no nosso coração, né? Para sermos circuncidados, nós precisamos ser considerados justos diante de Deus, né? Essa é a verdadeira circuncisão, aquela feita no coração. Não adianta você... isso muito se liga com os versículos anteriores que fala sobre você falar e não praticar, né? Você vestir, mas verdadeiramente não ser, né? E você, às vezes, você veste uma capa de religiosidade, você prega, você fala, mas seu coração ainda não é circuncidado. Então aqui Paulo fala que de nada adianta, né? De nada adianta o exterior, de nada adianta o falar, de nada adianta o apenas demonstrar, né? O Deus, ele sonda os nossos corações. Ele julgará o segredo dos homens, a intenção do coração. E quem verdadeiramente é circuncidado é aquele que é circuncidado no coração pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiramente circuncidado, né? Bom, esse estudo de Romanos, eu espero que vocês continuem conosco. É um estudo maravilhoso que traz muito ensinamento que nós devemos aplicar na nossa vida. Bom, tudo que a Bíblia diz nós devemos aplicar, né? Mas é um estudo assim que nos traz uma revelação muito grande, né? Sobre a salvação pela fé e não por obras. Nesse estudo do capítulo 2, olha quanta coisa nós vemos aqui, né? Primeiro, não julgar. Depois lembrar que com a medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Aqui ele fala que nada escapa da ira, mas mesmo assim Deus é misericordioso, né? E pela sua graça, ele dá um tempo antes do julgamento para que a pessoa se arrependa. Mas ele fala que aquele que tem um coração obstinado e que pratica tais atos, né? Na verdade está acumulando ira para o dia do Senhor, quando deveria ser verdadeiramente regenerado, né? E acumular boas obras, para servirem, para ser recompensado como seu galardão nos céus, né? E aqui nos mostra que Deus é um Deus imparcial, Ele é um justo juiz, Ele julga cada um conforme o seu procedimento. Esse estudo nos mostra sobre o princípio da semeadura, né, da colheita, da semeadura e da colheita. Fala que aquilo que você plantar será isso que você irá colher. Não queira plantar arroz e querer colher feijão, não, o que você plantar é o que você vai colher, né? E aqui ele fala que todos são indesculpáveis diante da lei, que aqueles que não estão em Cristo Jesus serão sim julgados, cada um de acordo com o seu conhecimento, com a sua consciência moral,
sobrenatural, com a revelação que teve do Evangelho. Aqueles que tiveram conhecimento do Evangelho, acesso ao Evangelho, serão julgados sim com maior rigor, e isso também é ser justo, isso é justiça. E ele nos mostra também que não adianta falar e não fazer. Nós não podemos ser hipócritas, né? Sermos crentes apenas de boca, né? O nosso testemunho, a nossa conduta, o nosso coração, né? O interior, os nossos segredos, né? Deus irá julgar cada um conforme o seu coração, cada um conforme a intenção do seu coração. Nós precisamos ser, então, circuncidados no nosso coração por Cristo e não apenas exteriormente, né? Esse estudo é um estudo que com certeza irá edificar a sua vida, e vamos juntos, né, nesse estudo de Romanos, porque eu tenho certeza que será maravilhoso. Amém? Em nome de Jesus, que Deus possa guardar a sua vida, a sua casa, e que você tenha um dia abençoado e cheio da presença de Deus.